sobre a família, né? A missão espiritual da família em um mundo de regeneração, que é uma coisa bem atual, desde sempre. Agora a gente vai fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece, falando em família, que nossa querida Mãe Maria nos abençoe, seus obreiros nos intuem, para que a gente possa falar sobre a família com carinho, com benevolência, num sentido muito grande de perdão. Possamos estar conectados com as verdadeiras que coordenam essa tarefa e possamos contribuir para o nosso aprimoramento, para o nosso discernimento principalmente. Que Maria nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. A missão espiritual da família em mundo de regeneração. Primeiro a gente precisava dar uma definição, né, o que é o contexto familiar e o que é a família na visão espírita, talvez, né? Nós estamos numa casa espírita, a gente vai dar uma visão de família baseada no espiritismo. Existem dois tipos de família baseada nas obras do Allan Kardec, que é a família espiritual, que né, os laços espirituais e os laços corporais. A família de laços espirituais são aquelas pessoas que estão na nossa família e com a gente tem já uma natural simpatia. A gente já tem um carinho especial por alguns membros da nossa família. Essa é a nossa família espiritual. Esse mesmo laço espiritual, que a gente chama de família, se dá com amigos, se dá com vizinhos, né? Às vezes se dá com um primo muito distante, mais do que o que está convivendo com a gente, né, em casa. Esses são nossos laços espirituais, depois a gente vai explanar mais sobre isso. E os laços corporais seria o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos que nos botaram, né, que biologicamente nos incorporam, né, de matéria para matéria, aqueles que nos fizeram, nossos pais. Isso não quer dizer que um laço é mais importante que o outro. Na realidade, são dois laços que cada um tem uma contribuição para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Para a gente conseguir entender isso, a gente separa, o Allan Kardec separa família e parentela. Família espiritual e parentela, os laços corpóreos. Hoje, né, na atualidade, a gente tem uma gama muito mais ampla de que é uma família. Né? Antigamente a gente tinha aquele conceito de pai, mãe e filho, e os filhos, né, os avós, que normalmente moravam até, né, em tempos que moravam juntos com a família, até Jesus encarnado. Hoje as famílias hoje são das mais diversas composições. Né? Tem só mãe, tem só pai, que é pai e mãe, ao contrário, mãe que é pai e mãe. Tem famílias que são do mesmo gênero. E está tudo certo. Tudo é família. Hoje em dia tem até as famílias que só tem uma pessoa e tem os bichinhos, que é a família que a gente chama das mães pet, dos pai pet, né? Então, a evolução da família ao longo das décadas, dos tempos, mudou bastante. O que não muda, vamos dizer assim? Nós. E a importância da família. Talvez esse seja a maior lição que a gente deva aprender dentro do Evangelho e que hoje está muito esquecido, que é a família. A importância da base da família. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que é a pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Parece assim, né, uma pergunta, né, ao caso, mas é importantíssima essa pergunta. Por quê? Porque a nossa sociedade no mundo é um reflexo em tamanho grande da nossa casa, ou da casa das famílias. E o que eles responderam, né, por Allan Kardec? A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalados nas suas estruturas. Isso, na verdade, tem Joana de Ângeles. Quando a família não está estruturada, quando a família não está caminhando no caminho do bem, isso é individual, né? Porque uma família não é composta de 4, 5 pessoas que têm os mesmos pensamentos, ou ter as mesmas ideias, ou caminhar na
Não, uma família é composta de indivíduos. Nós somos seres individuais. Nós não somos iguais a ninguém, mas ninguém mesmo. Nem aqui nem em lugar nenhum. E por que se abala? Quando a família é destituída, a gente leva essas mágoas, esses sentimentos, esses rancores lá para fora, para a sociedade. Tu é uma pessoa. Né? E tu tem que ser a mesma pessoa em casa e lá fora. Porque senão tu desestrutura. Quando eu peguei esse tema, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu acho que é na cabeça de qualquer pessoa quando lê o tema, é pensar na sua família. E aí a gente para, e como a gente já está numa idade, né, um pouquinho mais adiantada, a gente deveria parar e reflexionar e pensar o que a minha família me ajudou ou não, para que eu estivesse aqui agora como eu estou. Diferente de eu estar bem, de eu não estar bem, de eu ter problemas, de eu não ter problemas, de eu ter aflição ou não ter aflição, né? Em que a família me ajudou? Se eu tivesse tido uma família diferente, será que seria diferente? Talvez a gente tem que lembrar uma coisa muito bem dita, que não existe acaso, né? A gente não caiu de paraquedas lá na nossa família, se a gente não é. Estava passando lá e largou, a cegonha largou, o André lá, né? Não, a gente não é esse o caso. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. E uma das coisas que desestabiliza muito uma família é quando a gente não tem a compreensão de algumas coisas como honrar o vosso pai e a vossa mãe. Que parece uma coisa antiga, né? Uma coisa... isso não existe mais. Quando Deus colocou essa, que é um dos mandamentos, né? Honrar o vosso pai e a vossa mãe, não é no sentido de que o teu pai e a tua mãe são santos, não. Mas no sentido de que você deve honrá-los e respeitá-los sempre, porque se tu estás aqui hoje, podendo fazer teus resgates, podendo caminhar na tua evolução, é porque alguém aceitou te trazer para o mundo. Então isso já é uma coisa que merece toda a honra e todo respeito. A vida, eu só respiro, eu só estou aqui porque o meu pai e a minha mãe, indiferente de como eles me criaram ou não, disseram não. Nós vamos dar a oportunidade para esse ser reencarnar. Então isso é uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado, né? E hoje em dia dificilmente tu encontra famílias em que cuidam dos seus idosos, até por uma gama, não é nem uma crítica, né? Porque hoje em dia as pessoas trabalham mais, né? Mas antigamente existia, né? O avô e a avó ficavam juntos até desencarnarem, né? Mas isso não é o importante é o não abandono. Porque uma coisa é tu ter necessidade de colocar um idoso em algum lugar e esquecê-lo. E outra coisa é tu colocar um idoso em algum lugar que tu precisa para trabalhar para se manter, mas ele buscá-lo, ele visitá-lo, né? Tu vai tirar férias, né, dentro das condições, se ele tiver condições, levar junto. Isso serve tanto para pessoas idosas, como para pessoas com deficiência, ou alguém que tem algum tipo de, né, de alguma coisa que precise de cuidado mais especial, né? Essa é a diferença entre o abandonar alguém da família e deixar ela aos cuidados de outra pessoa quando tu não puder estar cuidando. Como a gente sabe que o nosso espírito é imortal, quando a gente fala de laços espirituais, eles querem dizer que os nossos laços espirituais familiares com as pessoas em que nós temos afinidade, a gente vai lá para aquele estudo que a gente teve da sintonia, né? A gente tem a nossa vibração, então a gente sintoniza com as mesmas pessoas que têm as mesmas afinidades. Essa é a grande família universal. Essa é a grande família que Jesus falou quando ele disse: quem é meu pai? Quem é minha mãe? É aquele que está trabalhando para o nosso Pai, que é Deus, né? Que está querendo ir no caminho do bem. Esses são os nossos familiares. Aquelas pessoas que vêm na nossa família, que às vezes a gente diz assim: nossa, você por que eu não nasci nessa família? Ninguém combina comigo quase, né? Não faço parte, não me sinto nessa família. Na realidade, eles estão ali para nos ajudar. Ou seja, para nós criar paciência, pela violência, seja o que for, espiar alguma coisa que a gente fez. A gente aceita também punição, mas sabe, né? Acho que no mundo assim tem pouca gente que tem missão, tipo de missão. Né? Mas a gente já está mais em provas e expiações, está mais em provas
provas e expiações mesmo. Mas essas famílias espirituais são essas pessoas que às vezes tem um irmão que tu gosta mais, que é aquela pessoa que quando tu estiver aflito, quando tu estiver, vai receber uma mãe. É aquele amigo que mesmo que tu fique 10 anos sem ver, quando tu vê é como se eu tivesse desconto. Eu não sei com vocês, eu tenho amigos assim. Eu fiquei sem ver 10, 15 anos e quando eu vi é como se eu nunca tivesse deixado de estar com a pessoa. Esses são laços espirituais de família. Então, como eu já falei, a gente deve sempre ser grato aos pais biológicos, indiferente do que eles tenham feito, se eles têm nos acompanhado, se eles não tenham nos acompanhado, se eles têm nos dado a educação que a gente precisava, não importa. Gratidão é a palavra, porque a gente só está aqui graças a eles. Os laços de famílias são da consanguinidade, que é isso que a gente tem que respeitar e amar e cuidar, né? São os laços corporais. Qual é os espirituais? É a simpatia, como eu estava falando, né? Eu não sei, na casa espírita, a gente encontra muito isso. Muita gente, assim, parece que tu já conhecia há anos, que tu já, né? Vocês falam a mesma, a gente fala a mesma linguagem, a gente não tem os mesmos gostos, a gente não tem as mesmas opiniões, mas a gente tem afinidade no caminho do bem. A gente se une para fazer o bem, como uma grande família, como se a gente já viesse da espiritualidade para cair, né? Cair pode no sentido de brincar, de dizer, né? A gente caiu, por exemplo, na casa do Evangelho, junto de certas pessoas, porque a gente já era uma família lá em cima. Então a gente veio fazer o trabalho com a nossa família espiritual, na casa do Evangelho, no PCB, em qualquer igreja católica, não importa a denominação religiosa. As pessoas se encontram para fazer o bem, ou em alguma congregação, alguma coisa que faça bem. Na realidade, a família é o meio que Deus criou para nossa aprimoramento. A base do nosso aprimoramento é a família, não é as pessoas lá de fora. Quando a gente não conseguir equilibrar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas diferenças, os nossos ódios internos, o que for, primeiro em casa, no lar, dificilmente a gente vai conseguir achar a resposta lá fora. Por mais que tu lá fora conquiste, seja financeiramente alguma coisa, poder, o que for, amizade, o que for, enquanto a gente não conseguir resolver o nosso íntimo, né, o nosso conhecimento interno, dentro da onde a gente foi colocado, a gente não vai conseguir tirar as nossas aflições. Então Deus criou a família com esse propósito, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual, e é um aprimoramento e um crescimento de todos os dias. A aceitação do outro, como ele é muito difícil. É mais fácil aceitar lá fora, então não vai ter que conviver. Mesmo que tu passe 8 horas no trabalho, tu não vai passar 24 horas. Porque daí tu tem o sábado, tem o domingo, tem as férias, né? Tu não é obrigado. Não gostou também, porque a demissão vai para a empresa. Tu não vai demitir um filho. Tu vai demitir uma mãe, um pai, um irmão. Simples assim. Então, a base de toda a sociedade nasce na família. E a família, hoje em dia, que a gente está falando na nova era, né? E como estão os tempos, né? São chegados os tempos. Eu acho que por menos que as pessoas prestem atenção nos noticiários, por menor que seja o discernimento das pessoas, se nós prestarmos atenção no que está acontecendo no mundo, em termos de separação, em termos de aflições, sejam naturais, ou de guerras, ou de... Tu vê que a evolução toda, se tu pegar a evolução da família e a evolução das épocas em que teve maiores conflitos, é quando a família se desestabiliza. É um dos momentos em que mais há conflitos e guerras. E não importa se é os momentos em que o homem mais avança na ciência, ele não avança na moral. E a gente precisa disso. E uma das coisas, das ferramentas mais poderosas que nós espíritas e a humanidade inteira tem, para que a família possa se reerguer e poder estar no lar fazendo essa coisa, é o Evangelho do Amor. Sabe que às vezes as pessoas me perguntam por que
a gente precisa nesse mundo que a gente está de regeneração, em que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis no sentido da compreensão que as pessoas estão mais desequilibradas. É muita informação. Antigamente a gente recebia uma carta, hoje a gente recebe milhões de informações por segundo, um aparelhinho desse tamanho de qualquer parte do mundo. E isso, informação demais, não assimilada e não com conhecimento e não com disciplina, gera desequilíbrio. O Evangelho no lar equilibra o lar e o indivíduo. Quando ele equilibra o indivíduo, ele equilibra o lar. E se tu traz Jesus para dentro de casa, junto com as crianças, tu está criando um mundo melhor amanhã através das crianças que tem em casa o exemplo de Jesus. Porque o Evangelho lá nada mais é do que Jesus batendo todo dia, uma vez por semana, na tua casa e perguntando: eu posso andar? Que é o que falta nesse nosso mundo de regeneração, para ele andar para onde ele tem que ir. Ele vai ir. Essa é uma certeza que a gente tem. A terra vai ser regenerada, vai, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque será um sofrimento, geralmente quando a gente não faz a nossa lição de casa, de família, sofrimento é. Então o Evangelho no lar traz isso. Jesus batendo todos os dias na mesma hora e perguntando: eu vim para ti, eu posso entrar? Eu posso entrar no teu lar? Eu posso trazer os meus ensinamentos para dentro da tua casa? Tu está disposto a me ouvir? Está disposto a caminhar comigo? Lembra que tem uma parábola de um rapaz lá antiga, que ele queria seguir Jesus e que daí Jesus disse: vende tudo que tens e me segue. Não é no sentido de vender todos os bens e passar fome, não é nesse sentido. O sentido de vender os seus bens é: tu está disposto a largar o teu egoísmo, a tua vaidade, os teus apegos às coisas materiais e seguir realmente como Jesus? Uma das frases mais lindas que Jesus disse foi essa: eu não vim para ser servido, eu vim para ser. E se a gente não consegue servir aos nossos em casa e nem a Jesus, nós não vamos servir a sociedade. Se nós não vamos servir a sociedade, nós vamos estar fazendo um desserviço. Por isso existem tantas as diferenças, as guerras, porque a gente não aprendeu a servir. A gente ainda quer ser servido, tanto em casa, quanto no bairro, quanto na sociedade. Então, a importância da base familiar para esse mundo de regeneração é imensa. E a nossa responsabilidade como pai, mãe, não importa, base da família, não importa se é pai e mãe, se é sua mãe, se é mãe, se é tio, não importa quem seja o alicerce da família, Essa família tem que ser criada, como as pessoas dizem, a casa tem que ser criada sobre a rocha. Que rocha é essa? O Evangelho de Jesus. Se a gente construir a nossa casa baseada no Evangelho de Jesus, a sociedade vai ser criada na base de Jesus. E eu sempre repito: não precisa ser espírita, não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a caridade, o ensinamento de Jesus. Pega o sermão da montanha, segue o sermão da montanha. Já é uma base para te dar para a tua família. Pega a Bíblia, lê a Bíblia, lê os cânticos, lê as parábolas. Aliás, tem coisas lindas na Bíblia. E esse é o segmento. É isso que vai dar base para que a sociedade se transforme naquilo que a gente quer. O problema é que o que a gente quer e o que a gente faz não são a mesma coisa. A gente quer muito maravilhoso, lindo, florido. Eu acho que é tipo assim uma ideia romântica que a gente tem de que Jesus vai vir. A gente ainda tem, claro, que Jesus vai vir em cavalo branco ao lado e vai salvar toda a humanidade. Vai separar os bons da casa para o lado. Não vai. Ele não vai descer uma carruagem branca, ele não é rei. Não rei daqui. Lembra que ele disse: esse reino, meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque nós somos imortais. Onde é que está o reinado de Jesus?
aqui, porque Ele plantou no nosso coração. Esse é o reino de Deus e de Jesus. O nosso coração, as nossas ações, o nosso aprendizado. Isso é que vai fazer toda a diferença. E essa diferença de nós, quando nasceu, pudermos passar às nossas crianças, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a importância da harmonia no lar, mais rapidamente nós vamos ter um mundo de regeneração. Eu até peguei um textinho que fala sobre exatamente essa parte da... Você perdi o nome do livro? Tempos Novos, né? Que a Terra Nova, que a gente chama, não é Terra Nova, na realidade é um mundo de regeneração. E alguém tirou da tradução. Mas eu vou achar aqui. Que ele fala exatamente sobre isso. Sobre a necessidade que a gente tem de não esperar que os outros façam um mundo de regeneração. A gente tem que fazer o nosso mundo de regeneração numa célula menor, né, que é o nosso lar, para que ela se expanda, se expanda, se expanda, se expanda. E toda a humanidade vai se tornar aquilo que a gente tanto sonha. Nas preces aqui tem uma das preces que fala dos lares, né, as preces dos lares, que ela diz exatamente isso. A paz que tu buscas nasce da paz que tu cultivas dentro do lar. O amor que tu queres encontrar lá fora, tu cultiva dentro do lar. A harmonia que tanto tu busca no teu trabalho, na rua, nasce do que tu cultiva dentro do teu lar. Então, e qual é o primeiro lar nosso? A consciência. Então a gente precisa fazer essa tão falada reforma. Eu não gosto muito dessa reforma íntima, para que a gente possa ser aquele dentro do lar que dá o primeiro passo. Porque às vezes a gente fica meio assim, eu não vou falar de Jesus que o pessoal não gosta. Não vai se tornar um doutrinador e querer evangelizar as pessoas e trazer para o Espiritismo, isso não, né? Mas sempre que tu tiver a oportunidade, se alguém te perguntar alguma coisa relativa a qualquer coisa, fala de Jesus. As pessoas estão precisando ouvir mais falar de Jesus. Tu pode ver que as pessoas não gostam nem de dizer que são espíritas. Eu sei que eu tenho vários amigos meus espíritas que me comentam isso. Eu não digo que religião eu tenho, eu não digo que eu sou espírita. Eu não falo de Jesus no trabalho. Mas a gente tem que falar. Não no sentido de doutrinar, não no sentido de querer dar moral para as outras pessoas, mas de dar exemplo. Né? Ou de dar, nós espíritos podemos levar os exemplos do Chico, sobre paciência, aquela coisinha da árvore, alguém está nervoso, aproveita o gancho, faz com o Chico, a rambolinha d'água na boca, só fala depois que engolir a água para te acalmar. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades do dia a dia para colocar Jesus no dia. Não é, eu ainda acho que as pessoas têm vergonha de falar de Jesus. Né, de dizer assim, eu acredito, eu sei que eu sou filha de Deus, eu acredito em Jesus, eu sou perfeita, mas bem fácil, né? Muito longe disso. Mas pelo menos a gente dá para as outras pessoas, através de, principalmente de ação, de consolo, quando tu fala, de que tu está tentando ir pelo caminho do Evangelho. E isso é importante, tu não precisa ter dinheiro, tu não precisa dar bem material, tu não precisa dar nada. Precisa só dar acolhimento para as pessoas. Acolher. Tu é tão amorosa por quê? Porque eu sou filha de Deus. Porque eu acredito em Jesus. Porque eu acredito no Evangelho. Porque eu sei que o bem faz bem. E realmente, o bem faz bem. Muito mais bem para nós do que para qualquer outra pessoa. Porque a nossa tranquilidade, a nossa paz só vai vir quando a gente conseguir colocar esse mundo inteiro junto com Jesus no nosso coração. Então a base familiar, ela é a base, já dizia a base, é o que tem de mais importante para que a gente consiga superar tudo que está por vir, tudo que a gente está passando, essas mudanças climáticas, as guerras que estão por aí. A gente precisa da base familiar, a gente precisa de amor. Porque sem amor, a gente não é nada. E se a gente não tiver amor em casa, não é na rua que a gente vai encontrar. A gente tem que cultivar em casa para a gente poder espalhar o amor ao mundo, para que o mundo seja amoroso.
planta e se colhe. E aquilo que a gente planta em casa, a gente colhe lá fora. Sempre. Por isso é importante, né, o amor dentro do nosso lar. Para que a gente possa ter esse mundo de regeneração um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais acelerado, né, que a gente possa ajudar. E nós somos responsáveis por isso. Outro fato importante, assim, em relação ao nosso lar, eu não sei se acontece com vocês, porque eu acontece bastante. Às vezes tu tem a impressão que tu já conheceu alguém de casa, né? Tem uma afinidade tão grande, eu falo em termos familiares mesmo, com sanguíneos. Né? E outras pessoas não, né? Então cada um tem uma particularidade. Eu, quando comecei a ler essa palestra, eu, na realidade, sempre acho que tive uma ligação muito forte com a minha mãe. Né? Não sei se de outras, né? E é tão importante essa parte, eu estava pensando nisso quando eu estava vindo hoje para cá, de tu se manter aberto dentro do lar, indiferente de todas as tuas aflições, de todas as tuas imperfeições, para o teu irmão. Porque às vezes tu diz, de tanto procurá-los, alguém tem que procurar. Não sei se você, né? Não sei se você consegue entender. Existe uma família. A família não se procura, não se fala. Não vai, né? Ah, não me liga, por que eu vou ligar? Não me convidou, por que eu vou convidar? A pessoa não lembrou de mim no meu aniversário, por que eu vou cumprimentar ele? E eu tenho uns irmãos assim muito bem desligados até, a maioria, né? Um amor de pessoa, mas tudo muito desligado. E uma das coisas que me fez ver que eu deveria continuar num dos caminhos foi um dos meus irmãos me dizer: não desiste de mim, me liga. Tu não sabe como é importante quando tu me liga. Eu sei que eu não te ligo, mas não desiste de mim. Isso dá o quê? A certeza de que a responsabilidade de eu estar na vida do outro também é minha. De eu fazer parte daquela família também é minha. De eu querer que ele esteja comigo é minha, indiferente do que ele possa sentir ou não. Se eu o amo, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar. Não vou incomodar, mas eu vou procurar. Como é que tu tá? Está bem? Está sentindo alguma coisa? Essa é a importância da família, indiferente do que a gente possa ter, né, empatia ou não. Continuar procurando essa família. Continuar tentando manter os laços familiares, mesmo distante. Né? Mesmo que tu esteja muito longe. Eu morei 12 anos fora do Rio Grande do Sul. Eu falava com a minha mãe no dia 5 também. Normalmente, no dia 5 e no dia 9. Porque é importante isso. Afinal de contas, eu só estava numa outra cidade, tive a oportunidade de fazer outras coisas, porque ela me deu a oportunidade de estar, né, viva. Viva no sentido corpóreo, né, de poder fazer grandes realizações que eu sempre quis fazer, que era me formar, e demorei muitos anos para me formar. Então é isso. A base da família é o amor. Quando o amor estiver instalado dentro do nosso lar, ele vai repercutir na sociedade e a gente vai ter esse mundo maravilhoso que Deus criou para nós. Como diz aquela música, não sei se alguém conhece do Design de Tom, né? O mundo é maravilhoso. É a gente que ainda não conseguiu a vida dele.